Oi, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa aula de cuidados em saúde do idoso e nutrição dietética. Como é que vai ficar? Vamos lá. No tópico 4 fala sobre o envelhecimento e os aspectos psicológicos e qualidade de vida. O processo de envelhecimento psicológico, assim como o envelhecimento biológico, é inevitável, mas a forma como cada indivíduo encara a vida torna-se um processo mais ou menos danoso. Então, cada indivíduo vai reagir de uma forma diferente a cada fase de sua vida, ok? Então, nem todo mundo vai conseguir vivenciar as mesmas coisas. Uns vão sofrer menos, outros vão sofrer mais com as mudanças na aparência, com as mudanças no estado físico, né? Todo mundo tem uma maneira diferente de passar pelas fases da vida, né? De forma geral, ela está associada à redução e alteração psíquica, que podem resultar em dificuldade de adaptação, mas cada pessoa irá responder de forma diferente a essas adaptações e a novos papéis dentro da família e na sociedade. Lembrando que o idoso, outrora, né, o que ele era? Ele era o provedor, ele trabalhava, ele saía de casa todos os dias para trazer o sustento, né? Então ele tinha uma vida ativa, ele não ficava só dentro de casa, ocioso, né, sem procurar, sem ter alguma coisa, né, útil para se fazer. Então, isso tudo mexe com o psicológico desse idoso, mexe com os aspectos psicológicos da vida dele, no geral. E os fatores ambientais ou intrínsecos que podem acontecer com esse idoso durante todo esse processo. Vamos lá. O idoso viveu 50 anos, 60 anos com a sua parceira de vida, certo? E aí, de repente, a parceira se vai, né? A perda do cônjuge, filhos e amigos também mexem muito com o emocional desse idoso e os profissionais de saúde têm um papel muito importante em relação a esse cuidado do psicológico desse idoso, tá? Como assim? Nós vamos ter que compreender e entender e ter empatia em relação a esse processo, tá? O luto, ele é diferente para muitas pessoas. Existem pessoas que reagem de uma forma e existem pessoas que reagem de outra forma, né? Nós temos 5 dedos e todos eles são diferentes. Então, assim como o nosso corpo é diferente, nós não somos simétricos, nós somos assimétricos, os seres humanos também são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente a perdas, né? E aí também entre as perdas sociais, como o prestígio, né, a posição no trabalho, na família, as dificuldades socioeconômicas, a degradação social, eles conseguem passar nesse processo, mas não para alguns pode ser fácil, menos danoso e para outros não. Lembrando que o idoso é considerado idoso a partir de 60 anos, então ele tem toda uma vida para frente de lembranças, né, do que aconteceu, das coisas que ele viveu, e isso quando ele está, né, vivendo esses processos, os aspectos psicológicos da vida dele, tudo isso vem à memória e por isso tem que ser muito observado. E os fatores intrínsecos são o quê? A natureza da personalidade, certo? A enfermidade física, a diminuição da capacidade física pelo próprio processo de envelhecimento. Então, nós temos que entender, cada um tem a sua natureza de personalidade. Existem pessoas que são mais, digamos que mais sociáveis, existem pessoas que não são sociáveis, existem pessoas que são mais preservadas, gostam de se manter mais no seu local, mais quietinha, né? Gostam de manter a sua privacidade. E existem outras pessoas que são mais o quê? Mais dadas, né? Falam com todo mundo, participam de tudo. E isso na hora no nosso processo de envelhecimento, isso também é parte
né, de que tem que ser observado. A mudança de comportamento em relação a esse fator de quando você vai envelhecendo, se o idoso era muito extrovertido, falava com todo mundo, e aí na velhice ele começa a ser mais fechado, quietinho, isso indica o início de uma depressão. Isso tem que ser observado, ok? E aí ainda tem o fator biológico, que é o nosso corpo, que ele vai envelhecendo, nós vamos perdendo a capacidade de compreensão, perdendo a capacidade de raciocínio, e muitos outros aspectos também. Ainda tem, né, a hereditariedade, que são aquelas doenças que, né, você recebe dos seus familiares, de mãe, de pai, daquelas pessoas que têm um parentesco mais próximo a você, e tem a sensação subjetiva de envelhecimento. Nem todo mundo consegue se olhar e aceitar o que está vendo no espelho, que é aquele processo do envelhecimento, onde aparecem as rugas, aparecem os cabelos brancos, aparece a sua pele, está modificando, tudo está ficando diferente. Isso tudo também, em algumas pessoas, causa um dano psicológico muito sério. E ainda tem a consciência da aproximação da morte. Claro que ninguém quer morrer. Quem quer morrer? Eu não quero morrer. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer morrer. Mas o idoso, por estar, né, no finalzinho da vida, que eles pensam que eles estão no finalzinho da vida. E se for um idoso que gosta, né, de estar falando, daqui a pouco eu morro, daqui a pouco eu morro, tô pra morrer, ainda mais eles ficam mais somatizando aquilo na cabeça. E se for um idoso que está debilitado, pior ainda mais por conta do processo biológico mesmo, que é o do nosso corpo. E as mudanças cognitivas? O que acontece? Há fatores que contribuem para a redução cognitiva. A redução cognitiva, os indivíduos que envelhecem com as doenças crônicas têm maiores chances de sofrer essa perda, Mas também há fatores externos que influenciam o declínio na capacidade mental. E o que é, professora, cognitivo? Cognitivo é a tua capacidade de raciocínio, é a capacidade de você compreender, de você entender, de você agir, em relação a qualquer coisa que vão lhe passar. E com o passar do tempo, na nossa fisiologia, vai se passando o tempo, você vai perdendo neurônios. E aí, também por conta disso, a tua capacidade cognitiva vai diminuindo. Os mais comuns são o indivíduo que tem uma personalidade que tem a queda dessa capacidade cognitiva, tá? Os indivíduos mais comuns são os indivíduos que têm personalidade rígida, não flexível, nem aberta a novas experiências, o indivíduo sedentário, sedentário fisicamente, mentalmente, ou seja, não exercita nem o corpo e nem a mente. E nem tem uma rotina diária. Olha só como é importante a gente entender e compreender que atividade física, você exercitar a sua mente e você ter uma rotina importante na sua vida. Professora, mas como assim eu vou exercitar minha mente? Toda vez que você lê, toda vez que você quer aprender algo diferente, você está fazendo conexões neurônicas e você está exercitando a sua mente. Você está aprendendo coisas novas. E para que eu aprenda coisas novas, eu tenho que fazer conexões neurônicas. Então, eu estou exercitando a minha mente, eu estou exercitando o meu raciocínio. E tem um ditado que fala que mente desocupada é a oficina do capeta, As pessoas falam isso. Então, quanto menos você procura conhecer coisas novas, menos você exercita a tua mente. Sem novas experiências de vida, um ambiente sem estímulo, claro, monótono, conviver com o cônjuge ou companheiro com nível de inteligência simplório, modesto, viver em um meio social de nível socioeconômico e cultural baixo, ou estar de mal com a vida, sempre de mal com a vida, sempre mal-humorado e fechado para as relações com as outras pessoas. Esses idosos com esse tipo de personalidade, eles têm maior probabilidade de ter um declínio cognitivo, de perder o raciocínio.
A redução das funções intelectuais não é igual para todas as idades, certo? Lembrando que cada indivíduo é um indivíduo, cada corpo é um corpo e nós vamos responder de formas diferentes. A capacidade de comunicação verbal é eficaz e se mantém estável durante toda a vida. A diferença é que na velhice, prestem atenção, há maior dificuldade em entender mensagens longas ou mais complexas. É por isso que quando a gente vai ensinar um idoso a mexer num celular, né, que é uma coisa que eles não têm conhecimento, que é uma coisa que é nova para eles, que eles vão ter que raciocinar e aprender do zero, é muito complexo. Então tem que ter muita paciência, mas lembrando que o celular é um ótimo exercício para a mente, tá? É muito bom para o raciocínio, principalmente para os idosos. Há também maior dificuldade em desenvolver tarefas e raciocínio que envolvam pensamento lógico e organizado e prejuízo à desenvoltura ao realizar tarefas que requer planejamento, avaliação e execução de sequências complexas. Então, tudo aquilo que tem que planejar, tem que organizar, tem que executar, vai ficando difícil para o idoso, quando ele começa a ter as mudanças cognitivas. Em geral, a idade nos torna mais vagarosos, nós vamos ficando mais devagarzinho, né? Nos aspectos de percepção, memorização e cognição. Então, o nosso raciocínio, ele passa a ser mais lento, vagaroso, devagar. E lá no tópico 4.2, vamos falar da nossa memória, a nossa perda de memória. Aí vocês podem falar assim, professor, então eu já estou idosa, porque eu vivo esquecendo as coisas. Às vezes, por falta do exercício da mente, ou mesmo até existem N fatores que fazem com que você tenha perca de memória. Existem transtornos também que você possa desenvolver, mas no processo da velhice, a perda da memória traz problemas para a comunicação interpessoal, né? As comunicações que tem de pessoa a pessoa, dificuldade de aproximação das outras pessoas e prejudicando essas relações afetivas, sociais e familiares, o indivíduo fica limitado nos seus relacionamentos ali. Quais são esses relacionamentos? Os relacionamentos que ele tem com mãe, ou com os filhos, com os netos, né? Com o ciclo dele, aquele ciclo fechado ali. Ele não tem, né, a facilidade de se relacionar com pessoas novas. A perda de memória também prejudica o anseio pessoal, pois ele deixa de se cuidar, de planejar sua qualidade de vida, como fazer passeio, ir ao teatro, assistir um concerto. Claro, fazer esses passeios normais, que dá prazer, que libera os hormônios de satisfação, que isso traz felicidade para a nossa vida, né? Evitando até mesmo um lazer simples, como passear no parque ou na praça. Esses agravos evoluem para a perda de autonomia, prejudicando decisões sobre questões simples do dia a dia. Coisas que seriam simples de ser resolvida, o idoso passa a não ter mais condição de fazê-lo. A capacidade funcional e a nossa memória está ligado diretamente com a nossa capacidade funcional, ok? A capacidade funcional é uma condição muito próxima da de saúde, em que o indivíduo tem condição de desempenhar suas atividades de vida diária, incluindo atividades físicas, mentais, também a socialização de forma autônoma, independente, sem precisar de ajuda de ninguém, em todo o período de sua vida, inclusive no processo de envelhecimento, certo? Lembrando que os idosos que têm uma boa qualidade de vida, e o que é essa boa qualidade de vida? É uma boa alimentação, realizar exercícios físicos pelo menos 3 vezes na semana, fazer os seus exames periódicos, cuidar do seu sono, o sono é muito importante, ter lazer, né, ter aqueles momentos de prazer, isso tudo faz parte do nosso processo de saúde e doença.
para que o nosso corpo ele tenha satisfação também, tenha descanso e ele possa se renovar todos os dias. A incapacidade funcional se define pela dificuldade de desempenhar alguns gestos das atividades do dia a dia, ou pela incapacidade de desempenhá-los. Ou você pode fazer com dificuldade ou até mesmo não conseguir realizar. Ela acontece a partir do momento em que o idoso necessita de auxílio para desempenhar as tarefas básicas ou complexas do seu dia a dia. Qualquer atividade que o idoso começa a precisar do auxílio é porque ele já está tendo uma incapacidade funcional. Essas tarefas básicas ou complexas dos seus dia a dia, as mais comuns das quais estão ligadas à mobilidade. Então, se o idoso precisa de ajuda para levantar, o idoso precisa de ajuda para sentar, o idoso precisa de ajuda para pegar alguma coisa, precisa de ajuda para tomar um banho, né, para se vestir, isso tudo está ligado à mobilidade do idoso. Seja na família, claro, juntamente na família, na instituição ou na sociedade. Percebe-se o isolamento do idoso sem que haja nenhum tipo de distração, como lazer, atenção ou qualquer tipo de atividade física ou intelectual. Como aí, o que acontece? Os dias ficam monótonos, inativos, refletindo o descaso com o idoso nesses ambientes de autônomo. Então, acontece que os idosos, por conta das dificuldades que eles começam a desenvolver, né, eles vão se deixando do lado. E aí, nesse tópico 4.3, que está falando da afetividade e da autoestima do idoso, é importante salientar que o idoso, quando ele está feliz, satisfeito com a sua vida, ele tem mais vontade de passear, de se cuidar, de estar bem com a sua aparência, e isso é importante para a saúde do idoso. Nessa situação, dificilmente ele terá sentimentos como alegria, satisfação, prazer, colocando em uma situação de desmotivação com o mundo e com a sua própria vida, abrindo mão de seu direito de vida, a felicidade, a aceitação como ser humano, digno e respeitando o autônomo. Então, quando o idoso está sem vontade de fazer nada, ele perde totalmente o seu cuidado, ele não quer tomar banho, ele não quer tomar os remédios, ele começa a se sentir inútil. E esse é um dos fatores, quando se trata da afetividade e da autoestima do idoso, isso é um dos fatores que desencadeiam algumas doenças lá na frente que nós vamos ver. E aí, olha só, esse tema agora é um tema que ele é muito comum da gente ver o tempo todo acontecer, que está falando sobre o asilo de idosos. Existem muitos idosos que, com o passar do tempo, os filhos, eles preferem deixar o idoso no asilo por conta de não ter tempo, por achar que o pai ou a mãe já é um fardo, e aí, depois que se cresce, tem sua vida, tem trabalho, tem suas responsabilidades, e isso tudo pode desencadear vários problemas na família, briga, discussão, e o idoso muitas das vezes começa a se sentir um fardo. Isso prejudica muito a saúde do idoso, ok? Quando a decisão da família ou até mesmo do próprio idoso é de ir ao asilo, mesmo que haja assistência especializada ao idoso com serviço médico, serviço social e psicólogo, lembrando que, é claro que nem todo mundo tem condição de pagar uma casa de repouso, que é diferente de um asilo. Um asilo é onde é um lugar que ele não é pago, né? É público, então, claro que não vai ter a mesma assistência, é claro que os cuidados vão ser diferentes, que não deveria ser um lugar de muito cuidado, né? Porque são idosos, eles precisam de um olhar diferenciado, mas, contudo, quando se tem um lugar que tem todos esses serviços, o idoso ele se sente até mais amparado. Até porque ele tem mais pessoas para conversar, da idade dele, e tem muito mais paciência para ouvir também, né? Aí, mas só que o seguinte, com certeza,
claro, na sua juventude, lá quando ele teve seu filho, ele nunca que ele sonhou um dia sair do lugarzinho dele, da casa dele, para viver com pessoas que ele nunca viu do lado. Claro, né? Então, a nossa apostila tem o seguinte: com certeza, em sua juventude, ele não sonhou um dia sair do anseio da família para viver os seus últimos dias ao lado de pessoas que ele não conhece, com quem não tem vínculo sanguíneo e muito menos afetivo. Lembrando que, muitas das vezes, essas pessoas que os idosos têm, a convivência no asilo, muitas das vezes, eles têm muito mais amor do que os próprios filhos. Até por conta que já estão na idade deles, têm mais paciência na conversa, os outros idosos têm mais paciência para ouvir, diferente das pessoas com menos idade do que eles, claro, que a gente vive num mundo tão acelerado que a gente só consegue enxergar as nossas coisas, que a gente tem pressa para tudo, a gente não tem paciência para nada. E aí, muitas das vezes, eles se sentem até melhor longe da família, mas é claro que não era isso que eles queriam. Um avô e uma avó quer ficar o quê? Perto dos netos, quer cuidar do neto, quer estar ali sabendo se o filho está bem, se o filho está comendo, se o filho não está comendo. Então, o avô e a avó é isso que eles fazem, né? Mas muitas das vezes não é isso que acontece e a família tem que levar e deixa o idoso lá, os cuidados das pessoas do asilo, para que eles possam ser cuidados, ok? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto, que é um assunto muito pertinente na área da saúde, para que vocês, como futuros técnicos de enfermagem, possam entender e compreender o olhar diferenciado que nós temos que ter com a saúde do idoso, ok? O idoso é um cliente diferenciado, com um cuidado diferenciado, com um olhar diferenciado. Nós temos que ter empatia em relação ao que ele está vivendo, nós temos que ter conhecimento científico, claro, técnico, para que a gente possa prestar um atendimento de qualidade, para que a gente possa desenvolver, né, um atendimento diferenciado, que fala sobre a afetividade e a autoestima do idoso. E o que é autoestima? Quando nós falamos de autoestima, a gente pensa assim, a pessoa que se acha muito bonita o tempo todo, tá ali. Olha só, uma definição de autoestima. A autoestima deve ser aprendida diariamente. Ela se refere àquilo que você sente sobre o que você é, sobre o que realiza ou o que você pensa que seja. Então, eu ter autoestima é eu pensar bem sobre mim. É eu me achar bonita, é eu estar bem comigo, é eu estar me olhando no espelho, estar gostando do que eu estou vendo. E isso é ter autoestima. Não é o que as outras pessoas estão pensando de mim, não é o que as outras pessoas estão vendo em mim. É o que eu estou refletindo no espelho, ó. É o que eu estou enxergando de mim mesma. Isso é ter autoestima. Vamos lá. E o que é a baixa estima? A baixa estima pode ser causada por transtornos emocionais, como dificuldade de interação, dificuldade a dificuldade de você lidar com outra pessoa, a dificuldade de você falar, a dificuldade de você ter empatia pelo outro, a dificuldade de você olhar mesmo, certo? A outra pessoa. Insegurança, depressão, falta de anseio pessoal, desmotivação e exclusão social. Isso é ter baixa estima. Muitas das vezes, os idosos, eles começam a desenvolver baixa estima. Isso aí vai prejudicar eles na higiene pessoal, na forma deles se vestirem, e eles vão ficando isolados, e a gente não consegue compreender, né? É uma fase essa fase da melhor idade que as pessoas falam, né? Nem sempre para todos
É da mesma forma, existem idosos que passam por essa fase aí, ó, tranquilamente. Mas existe outros idosos que sofrem muito com essa transformação. Não é uma coisa fácil, não é uma boa adaptação. E é por isso que os profissionais de saúde, eles têm que ter empatia em relação a todo esse processo. Tem que ser um processo sem ser doloroso. Claro que cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Mas quando se tem um profissional que tem um olhar diferenciado para esse idoso, que consegue entender e compreender os anseios dele, a dificuldade, a compreensão, tudo melhora para a vida desse idoso, claro. E aí, no tópico 4.4, está falando sobre o envelhecimento social e o Estatuto do Idoso. Vamos lá. A explicação sociológica para o descaso infligido aos velhos nasceu da análise econômica. Como assim, professora? Entende-se o seguinte, ó, este paradigma de que o idoso é ignorado porque não está mais num processo de produção e reprodução. Então, perante a sociedade, o idoso, ele deixa de ter valor. Que tipo de valor? Um valor produtivo. Produtivo e reprodutivo. Porque o idoso não está mais trabalhando, o idoso não está mais trazendo o valor que anteriormente trazia para dentro de casa, ele não está mais produzindo nada, ele não está mais fazendo nada, ele passa a maioria dos seus dias sem fazer nada, aí ele começa a ser ignorado. Ele não sai mais de manhã de casa, ele não vai mais trabalhar e volta cansado no final do dia. Por quê? Porque ele não faz nada, ele passa o dia, o tempo todo sentado na frente da televisão, ou ele passa o dia inteiro sentado lá na frente de casa, sem fazer nada, ele não se cansa, ele não tem problema. Não é assim. Verdadeiramente não é assim. Imagine um idoso que passou a sua vida inteira trabalhando, viver numa situação dessa. De não poder acordar de manhã, tomar um belo de um banho, se arrumar para ir trabalhar. Imagine como é que não fica o psicológico desse idoso. É por isso que é tão importante que os profissionais de saúde venham procurando se capacitar constantemente em relação aos idosos. Porque é uma fase que todo mundo vai chegar. Ninguém vai ficar jovem para sempre. Se bem que seria bom, né? Ficar jovem para sempre. Mas o nosso corpo, ele não respeita o nosso querer. Nosso corpo, ele tem as vontades próprias dele. As nossas células envelhecem, o nosso rosto cria ruga, nós temos o nosso envelhecimento biológico, ninguém consegue atrasar isso. A gente consegue atrasar os efeitos aqui, ó, visíveis, certo? A gente pode esconder ruga com botox. A gente pode passar muitos cremes no rosto, a gente pode realizar atividade física, mas o nosso biológico dentro do nosso corpo, as nossas células envelhecem, certo? A gente desenvolve patologias que nós não tínhamos anteriormente, quando éramos jovens. E isso é um processo natural, o envelhecimento é natural. E aí, por conta disso, nós temos o envelhecimento social, que é quando as pessoas passam a ignorar o idoso. Passam a ignorar por ele não ser mais produtivo, por ele não estar mais produzindo nada, reproduzir nada, e eles passam a ser ignorados por conta dessa falta de produção, que não era para existir, claro. Sendo assim, é de suma importância, prestem bem atenção, de suma importância que esses indivíduos recebam suporte e orientação do Estado e dos profissionais de saúde. Por que dos profissionais de saúde? Porque nós vamos ficar constantemente com esses idosos. Por conta da idade, por conta do tempo, eles vão precisar da nossa assistência. Vão precisar ir mais vezes nos hospitais, vão precisar ir mais vezes fazer suas consultas. E quem vai estar lá na linha de frente para cuidar desses idosos? A equipe de enfermagem. Então, nós temos que ter o conhecimento para dar orientação para esse idoso
em relação aos cuidados que eles têm que ter, em relação às mudanças que vai acontecer no corpo dele, para que seja uma fase que se passe, né? Assim, de uma forma menos dolorosa possível. E aí, a Constituição Federal, em vigor, define a velhice como uma fase de vida que requer, prestem atenção, que requer atenção obrigatória, em que a família e a sociedade, o Estado, têm responsabilidade. Quando se entende obrigatória, entende-se que é lei obrigatória. Eu tenho obrigação como família de cuidar do meu idoso. Eu tenho obrigação como sociedade de respeitar um idoso. E o Estado tem obrigação de prestar uma boa assistência para esse idoso. Mas, para que seja feita de uma forma certa, claro, e correta, nós temos as leis que amparam esses idosos, claro, né? O Estatuto do Idoso, claro, ele é composto por 118 artigos, disposto sobre os direitos fundamentais e de cidadania, descrevendo-os e reconhecendo esses direitos. E quais são esses direitos? Bem como as medidas que devem ser tomadas para a sua aplicação, organização dos órgãos, são os órgãos que cuidam do idoso, claro, órgãos responsáveis e punição legais para o cumprimento do Estatuto do Idoso. Olhem só, em relação às leis que amparam os idosos, essas leis elas têm que ser muito bem respeitadas e hoje elas dão cadeia. As pessoas são presas. Lei é lei. Ninguém pode desfazer aquilo que está lá no Estatuto do Idoso. O idoso, quando ele se sentir lesado, ele tem direito de procurar uma delegacia, porque ele tem um estatuto que defende as leis, ele tem, como todo cidadão, nós temos direitos e deveres. Então, o idoso, ele tem os direitos dele e também tem os deveres dele. Mas na maioria das vezes, por conta da omissão do Estado, por conta da omissão da sociedade e por conta da omissão dos familiares, esses direitos eles não são respeitados. Mas nós, como profissionais de saúde, nós temos obrigação de fazer que eles saibam dos direitos dele e os deveres também. Claro, o meu direito termina quando começa o do próximo. Então, eu tenho que saber administrar esses direitos. E eu tenho que saber como passar esses direitos para os idosos. Vamos lá. Na garantia de prioridade do idoso. Lá nos termos do parágrafo único do artigo 3º, a garantia de prioridade do idoso compreende o quê? Vamos lá. Primeiro, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. Então, se eu estou numa fila, a prioridade é do idoso, exceto que se nessa fila tem um caixa prioritário para atendimento de idosos, gestantes, certo? E pessoas portadoras de deficiências físicas. Sempre em qualquer instituição tem que ter um caixa de prioridades. E as prioridades estão dentro delas, os idosos, as gestantes e portadores de necessidades físicas. Eles têm prioridades no atendimento, eles têm que ser atendidos imediatamente. Imediato, agora, já, não tem que esperar. Ok? E do direito à vida. Os artigos 8 e 9 desse mesmo diploma legal, o Estatuto do Idoso, consagram o direito à vida da seguinte forma. Vamos lá, o que que diz? O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social, nos termos dessa lei e da legislação vigente. Então, é uma garantia minha. Eu
tenho o direito de envelhecer. Eu tenho o direito de ter uma vida social respeitada, ok? É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à saúde e a saúde mediante efetivação das políticas sociais públicas que permite um envelhecimento saudável e condições de dignidade. Em condições de dignidade. Então, entende-se que um idoso saudável é que tem uma boa assistência na saúde pública, é que tenha um bom transporte público, é que possa andar por uma boa via pública se ele tiver que realizar atividade física, que ele tenha um atendimento diferenciado, que ele possa ter um olhar diferenciado em relação à sua saúde, quanto os profissionais de saúde, claro, isso é direito do idoso, ok? Vamos lá. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O respeito e a dignidade como pessoa humana, sujeitos de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos nas constituições e nas leis. Então, eu tenho direito, assim como eu tenho o meu direito, o idoso tem o direito dele. Só que o idoso, ele tem o estatuto do idoso. E eu tenho a legislação, as leis que me amparam como cidadão. Só que, por que foi criado o estatuto do idoso? Porque ele não é igual a todo mundo? É igual a todo mundo. Só que nem todo mundo respeita as leis das formas que tem que ser respeitada. Por isso que é preciso ter um estatuto do idoso, para ter uma diferença, para saber. E quando a pessoa é considerada idosa, a partir dos 60 anos, aí a partir dos 60 anos ela tem uma lei diferenciada para ela, ok? Lá o primeiro, o direito à liberdade, compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Vamos lá. A faculdade de ir e vir e estar em logradouros públicos, espaços comunitários, reservados às restrições. Claro, desculpa, vou reler de novo. Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, tá? Em alguns lugares tem umas restrições que têm que ser respeitadas, ok? 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Prática de esportes e diversões. Então, o idoso, ele tem direito a ter opinião, ele tem direito a ter a crença dele, ele tem direito a ter o culto religioso dele, ele pode ter o culto religioso dele, ele tem direito de praticar esporte e tem direito de ter diversão. É como ele tem o direito de fazer todas as coisas que anteriormente ele não teria que ter esse estatuto para defender, porque era feito de uma forma mais livre, né? Que as pessoas respeitavam mais. Que não precisava do estatuto só porque ele tem 60 anos, 65 anos, 80 anos, e as pessoas querem passar atropelando. Ai, já é uma coisa que não produz mais, já tá velho, já tá só empatando, já é um fardo. É isso que muitas das vezes as pessoas entendem sobre o idoso. Só que nós, como profissionais de saúde, nós temos que entender que esse idoso, ele merece respeito tanto quanto um jovem. Tanto quando um homem maduro, uma mulher madura, o atendimento dele tem que ser da mesma forma, ok? Só que com um olhar diferenciado, com um olhar mais humanizado, com uma visão mais holística, prestando atenção nas necessidades que esse idoso tem, prestando atenção nas necessidades do físico dele, nas alterações biológicas que ele está tendo, nas condições de mobilidade que esse idoso tem, na condição social que ele tem, psicológica. Isso tudo eu tenho que ter um olhar diferenciado quando eu tiver o meu atendimento em relação ao meu idoso, ok? Então,
nós ficamos por aqui com a nossa aula, falando sobre afetividade e autoestima do idoso, falando sobre o Estatuto do Idoso, e na próxima aula nós vamos falar mais sobre o Estatuto do Idoso e algumas leis. É claro que dentro da apostila de vocês existem outras leis, mas eu peguei as leis iniciais, que era para a gente ter uma noção de como são as leis lá no Estatuto do Idoso, certo? Para que vocês tenham a dimensão de como é importante o profissional de saúde entender e compreender essas leis para que a gente possa passar para esse idoso, ok? Para que a gente possa dar uma informação boa, para que ele possa ter uma boa compreensão do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, do que a lei pode amparar ele, quais são os direitos, quais são os deveres, e para isso eu tenho que o quê? Ler. Em relação aos direitos, né, a respeito à dignidade, nós estamos falando sobre a opinião que eles podem ter, a expressão, crença e culto religioso. Eles têm também o direito de ter a prática de esportes e diversão, ok? Tal direito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem da identidade, ok? Vamos lá. Da autonomia de valores, ideias e crença, dos espaços e dos objetos pessoais, obrigando todos, família, sociedade, governos, a zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, nós, como família, como sociedade e como profissionais de saúde, nós temos que proteger os nossos idosos contra tudo isso. No direito à saúde, nos termos do artigo 15 da Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal, igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações de serviços. E aí, como é que nós vamos fazer? Para a prevenção, proteção, recuperação de saúde, incluindo as atenções especiais às doenças que afetam principalmente os idosos. E aí, quando nós vamos falar sobre as doenças que afetam principalmente os idosos, nós estamos falando daquelas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças do coração, que são as doenças cardiopatas, e essas doenças todas têm que ser monitoradas pela estratégia de saúde da família, certo? Lá pela unidade básica, que nós temos a assistência e nós vamos trabalhar a promoção, a prevenção, a recuperação desse idoso. E nesse sentido, o artigo 19 determina, vamos lá, os casos de suspeita ou confirmação ou confirmação de violência praticada contra o idoso serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados eles a qualquer dos órgãos seguintes. Primeiro, autoridade policial. Segundo, Ministério Público. Terceiro, Conselho Municipal do Idoso. Quarto, Conselho Estadual do Idoso. E 5, Conselho Nacional do Idoso. Então, vamos lá. Notificação compulsória. O que é isso, professora? Notificação compulsória é quando você tem o entendimento que esse idoso está sofrendo uma violência física, mental, de qualquer natureza,
tá? E até financeira, nós temos violência financeira, esse idoso, ele tem o direito de ter a proteção. Quando eu identifico como profissional de saúde, como enfermeira, como técnico de enfermagem, que esse idoso está sofrendo qualquer dano em relação à saúde física ou mental dele, eu tenho por obrigação, é uma notificação compulsória, eu tenho por obrigação notificar todos esses órgãos que eu acabei de citar, certo? Vamos lá. E o que é a violência? Considera-se violência contra o idoso qualquer ação, omissão, praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Então, tudo aquilo que eu fizer para um idoso que lhe causar qualquer tipo de dano físico, biológico, psicológico ou até lhe trazer sofrimento, isso é uma violência. O direito assistencial, nos termos dos artigos 33 e 34, nós temos o seguinte, eu coloquei a lei por completa, tá? O artigo por completo, para que vocês tivessem um entendimento. Mas na apostila de vocês tem mais coisas, tá? Peguei só o principal para vocês terem um entendimento. O artigo 33, a assistência social será prestada aos idosos de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e os demais normas pertinentes. Isso é o artigo 33. O artigo 34 fala o seguinte: aos idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, e assegurando o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Saúde. Ok? Então, aí nós falamos sobre a obrigação, tá? Do Estado, desse idoso ter uma aposentadoria, se ele não consegue mais trabalhar, se ninguém consegue mais sustentar, é devido ao Estado que esse idoso tenha algum tipo de benefício, ok? Ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Beijo, tchau!